Amém? Por mim, né, irmã? Ora por mim. Vamos orar pelo pastor Jean? Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela vida do pastor Jean. Agradecemos, ó Deus, pela sua disponibilidade, ó Deus, em sempre se colocar na brecha mesmo para estar abençoando as nossas vidas. Nós te pedimos que o Senhor continue cuidando, revestindo o teu filho mesmo de poder e de autoridade, ó Deus, e que a sua boca, ó Pai, venha falar aos nossos corações. Usa mesmo o teu filho de forma sobrenatural essa noite nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Graça e paz, igreja. Amém? Quem tem expectativa em Deus? Você tem expectativas em Deus? Há muitas pessoas que têm expectativas em muitas coisas. Expectativa de um bom emprego, expectativa de uma progressão profissional, pessoal, familiar. E nós sempre observamos essas coisas. E eu estive meditando sobre a palavra de hoje à noite. E falar sobre o tema de hoje, que é ser parecido com Jesus, é um tema que precisa nos levar a uma reflexão profunda. Não adianta nós trazermos aqui uma palavra que seja bíblica, uma palavra que tenha um teor teológico profundo, se nós não compreendermos ou desejarmos ser parecidos com Jesus. Certa vez perguntaram para Mahatma Gandhi: por que você não conhece, por que você não se converte ao cristianismo? E Gandhi respondeu: porque eu ainda estou à procura de alguém que pareça com Jesus. Eu estou à procura da verdade, ou de alguém que viva aquilo que Jesus pregou. E é muito importante nós pensarmos sobre isso, porque ser parecido com Jesus não é algo utópico, não é algo que não é possível. Porque se não fosse possível, a Bíblia não iria fazer-nos esse convite. Parecer com Jesus, ser semelhante a Jesus, é um chamado ao discipulado cristão. E hoje pela manhã o Jason esteve aqui ministrando. Ele ministrou esta palavra, eu fiquei sabendo através das nossas fontes, né, que foi assim, abençoador. Ele compartilhou aquilo que nós ministramos, porque a mesma palavra que é ministrado pela manhã, é ministrado à noite, da maneira, vamos dizer assim, cada ministrador tem a sua característica. Nós não temos aqui um perfil de robozinho, né, mas nós trabalhamos o tema, e cada ministrador, cada pastor, cada líder que está ministrando, ele tem essa liberdade de trabalhar o tema e dentro daquilo que nós temos como proposta de crescimento. E nós estamos nessa série de 40 dias de propósito. Eu esqueci de trazer o meu livro, mas muitos estão lendo o livro de 40 dias de propósito do Rick Varney. Esse livro, ele é um best-seller que já vendeu mais de 40 milhões de cópias e que tem abençoado muitas nações. E Deus nos direcionou para trazer ele para a vida da igreja, para nós meditarmos sobre isso. Porque o que tem de pessoas hoje que não sabe o que quer da vida, ou por que está aqui, é uma coisa tremenda. É uma coisa assim que não há para dimensionar isso. Pessoas que não sabem por que estão aqui nesta terra. Ou até pessoas que fogem do seu propósito e vivem vivendo a identidade dos outros, ou ele foge até do seu chamado, da sua vocação. Então eu quero realmente nessa noite, a primeira semana nós falamos sobre por que nós estamos aqui na terra, qual é o motivo de nós estarmos aqui. A segunda semana falamos que nós não somos um acidente. A terceira semana nós falamos sobre para que a nossa vocação, a nossa adoração, falamos sobre adoração. E hoje nós vamos falar sobre o meu propósito de ter a minha vida semelhante à de Cristo. Eu quero pedir para você, com quem você se parece?
Porque quando Deus fez Adão e Eva, disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, desde Adão, Deus projetou que o homem, eu e você, homem, mulher, ser humano, fosse parecido com ele. E quando Jesus ele se revela à humanidade, há um propósito nessa revelação. Qual é o propósito? De que eu e você saiamos dessa semelhança do Adão caído para se tornar a semelhança do Adão que ressuscitou, que venceu a morte e que restaurou o chamado do homem para Deus. Aleluia! Então eu preciso compreender. Abra sua Bíblia comigo lá em Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz assim. Romanos 8, 29 diz assim. Eu vou ler em duas versões. Romanos 8, 29, o primeiro texto diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E na versão BV diz assim: desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a ele, e ele já sabia quem iria, se tornassem semelhante ao seu Filho. Agora abra comigo lá em Efésios 4, pega a sua Bíblia aí, seja ela de papel ou eletrônica. Efésios 4, 15. Efésios 4, 15. Na versão que eu vou ler, diz assim: Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor, a semelhança de Cristo em tudo. E o último texto dessa nossa introdução diz assim, lá em 1 João 2, 6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Você pode repetir comigo? Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então, como eu disse, nossa mensagem de hoje é nos levar a essa reflexão: a quem eu estou parecido, ou com quem eu me pareço. Chamamos isso de discipulado. A Bíblia não fala sobre a palavra discipulado, mas a Bíblia fala que Deus nos chamou para fazermos discípulos de todas as nações. Olha lá em Mateus 28, 19 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E do Espírito Santo. Então Deus, ele chama a humanidade. Deus, ele diz para a igreja. Alguém é a igreja de Jesus aqui? Deus, ele chama a igreja. Para quê? Para entender que nós somos chamados para viver um discipulado diário com o Senhor. Porque com quem eu me relaciono, eu vou me tornar parecido. Com quem eu sou íntimo, eu vou me tornar parecido. Eu não posso entender como pessoas que querem viver uma vida mundana, uma vida que ama o mundo, querer parecer com Jesus. Porque quando você ama Jesus, você vai querer aquilo que Jesus quer. Aleluia. Quando eu amo a Jesus, eu tenho uma consciência de que eu tenho um alvo, de me parecer com Ele. Irmãos, isso vai muito além de religião, isso vai muito além de dogmas, de paradigmas, de filosofias. Isso tem a ver com cristianismo. Porque ser cristão é ser parecido com Jesus. E não tem como nós caminharmos nesses 40 dias de propósito, se nós não pararmos agora. Primeiro, nós entendemos a nossa identidade. Amém? Foi a primeira mensagem dessa série. Quando Moisés ele entra naquela crise de identidade, até que Deus vai até ele e traz ele para essa consciência. A segunda é entender que eu não sou acaso. Você não é um acaso. Você é fruto de um propósito eterno de Deus. Não importa a família onde você nasceu, não importa a cidade que você nasceu, não importa a situação que você tem, mas eu preciso entender que na eternidade, Deus sonhou comigo, Deus projetou a minha vida, e a Bíblia diz que no seu livro está escrito todos os dias da minha vida.
Aleluia. Então eu preciso compreender isso. E essa compreensão vai me levar à terceira mensagem que nós tivemos aqui, que é entender que eu tenho uma vocação. Eu tenho um porquê de estar aqui. E o meu porquê é, em primeiro lugar, adorar a Deus. Todo sábado eu faço uma live. Eu transmito uma mensagem, uma reflexão de no máximo 10 minutos. Nós temos o Momento 10 nas nossas redes sociais. E todo sábado eu faço uma live no Facebook. E nessa live dessa semana Deus falou profundamente ao meu coração que há uma tipologia do Antigo Testamento que deve ser observada. Quando nós vemos Moisés levantado por Deus para libertar o povo, ali é uma tipologia de Cristo. Quando nós vemos Faraó que tenta segurar o povo de Deus para viver, para ir para a terra prometida, ali também tem uma tipologia do mundo que é regido pelo anticristo, pelo espírito de Satanás, pelo espírito deste mundo. E aí nós vemos também o povo que chama pelo nome do Senhor, que por situações adversas receberam uma promessa, foram chamados, mas se prenderam, caíram em pecado, se tornaram escravos. E aí Deus quer libertar esse povo. E qual é o propósito da libertação de Deus nas nossas vidas? Para que adoremos a Ele. Por isso que Moisés chega diante de Faraó e diz assim: liberte o meu povo para me adorar. 3 dias, uma caminhada de 3 dias. Para quê? Para me adorar, para celebrar, para fazer uma festa para mim no deserto. Então, meu irmão, você foi chamado para adorar a Deus, para prestar adoração a Ele, para viver em comunhão com Ele, para pertencer a algo. Aleluia! E aí, na de hoje, nós precisamos caminhar nesse chamado, nessa vocação que Deus chamou a mim e a você, compreendendo esse processo de entendimento, que além de adorar, Ele quer que eu seja semelhante a Ele, para que essa semelhança a Ele venha fazer outros discípulos, não semelhantes a mim, Jean, mas semelhantes a Jesus. Por isso que Paulo falou assim: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. O ponto de partida é Jesus, o ponto de chegada é Jesus, porque Jesus é o centro da nossa fé, é o centro da nossa existência. Por Ele, para Ele, por meio dEle são todas as coisas. Então eu preciso compreender isso, e se eu não compreendo isso, eu vou viver uma vida frustrada. Por que eu vou viver uma vida frustrada? Porque eu sempre vou ter expectativa nos outros, mas quando eu caminho imitando a Jesus, tendo os mesmos sentimentos que Ele, vivendo de acordo com a sua vontade, se tornando parecido com Ele, eu sei de uma coisa: eu estou aqui para fazer discípulos, para que sejam semelhantes a Jesus. Não discípulos meus, mas discípulos de Jesus, que Deus confia a mim e a você, para que essas pessoas cada vez mais, compreenda isso, cada vez mais, semelhantes a Ele, o Filho de Deus. Por isso que Paulo escreveu em Romanos: Ele é o primogênito, é o primeiro de muitos. Ele é o primeiro de muitos. Sabe de uma coisa, irmãos? John Stott diz o seguinte, ele escreveu o seguinte: o cristianismo não é primeiramente um sistema ético, um sistema ritual, um sistema social ou um sistema eclesiástico. Ele é uma pessoa, ele é Jesus Cristo. A ser um cristão é conhecer, o ser um cristão é conhecer a Jesus e segui-lo e acreditar nele. Então, ser cristianismo, viver o cristianismo, ser cristão, não é aquilo que eu disse, meramente uma estrutura filosófica eclesiástica, mas é ser parecido com Ele, caminhar com Ele, viver como Ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em seus passos, o que faria Jesus? Na sua fala, o que falaria Jesus? No momento da pressão da vida, o que faria Jesus? Porque muitas vezes nós não paramos para pensar sobre isso. Nós vamos no nosso ímpeto. Nós falamos: não, é a natureza, é a minha natureza.
Eu sou italiano, eu sou isso, eu sou aquilo. Meu irmão, a sua natureza terrena tem que ficar aqui na terra. Você cada dia tem que se parecer mais com Jesus e cada vez mais semelhante ao céu. Aleluia! Então eu preciso realmente isso. Jesus deseja que você tenha uma vida plena, cheia e satisfeita. E você só vai conseguir isso vivendo parecido, vivendo como Jesus viveu aqui nessa terra. Sabe por que também Jesus veio como homem a essa terra? Porque no gnosticismo diz que Jesus não veio como carne nessa terra. Por isso que João, quando escreve o Evangelho e quando escreve as suas epístolas, ele vai mostrar claramente: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Eles estavam dizendo assim: Jesus não esteve aqui apenas em espírito, mas Jesus, ele se fez carne, ele se esvaziou de sua glória e habitou entre nós. Sabe para quê, meu irmão? Para que eu e você entendesse que como Jesus, como homem, ele venceu o pecado, ele venceu a tentação, ele venceu as luxúrias desta vida, ele venceu tudo aquilo que esse mundo podia proporcionar para viver plenamente a vontade de Deus. Porque você pode ter carro, você pode ter um bom emprego, você pode ter uma boa família, você pode ter um monte de coisa, mas se você não tem Jesus como único e suficiente Salvador, você vai se tornar uma pessoa infeliz. Nada vai suprir aquilo que o homem precisa, que é do tamanho de Deus, que está dentro de nós, que sabe o que é? Restauração, salvação. Aleluia. Eu preciso compreender isso. Por isso que tem muita gente que tem dinheiro, mas é um miserável. Tem muita gente que tem muitas diversões, mas ele é infeliz, porque quando fica só ele e ele entra em pânico. Ele nem consegue ficar sozinho. Ele precisa de uma televisão ligada, ele precisa de um som, ele precisa de alguma coisa, porque ele não quer ouvir a voz interior que está ali batendo. E deixa eu dizer uma coisa para você: muitas vezes essa voz interior é o próprio Espírito Santo que está movendo no espírito do homem caído, para que este homem caído, ele deixe de ser um espírito caído e ele seja restaurado pela salvação que há em Cristo Jesus. Aleluia! Então, irmãos, nós precisamos que Jesus, ele se doou para nós. Ele fez uma doação completa para que eu e você sejamos semelhantes a eles. E eu quero falar algumas coisas aqui para fazer um termômetro, porque nós não somos aqueles que ficam julgando as pessoas. Amém? Eu preciso, antes de apontar o dedo, saber que tem mais 4 virado para mim. E eu preciso primeiro avaliar a minha vida. Eu preciso olhar como eu estou, antes de querer julgar qualquer pessoa. Por isso que o cristianismo é uma caminhada de via dupla. É uma caminhada de mão dupla. Eu preciso olhar como está o meu interior. Fazer uma avaliação. Se eu estou realmente parecido com Jesus. Se eu estou tendo as atitudes que Jesus teve aqui nessa terra. Se eu estou vivendo aquilo que Jesus viveu e Ele deseja que eu viva nessa terra. Então o primeiro ponto que eu quero falar, para que nós sejamos parecidos com Jesus, eu preciso o quê? Confiar plenamente nas suas intenções. Em que intenções? De Deus. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele sabia que havia um plano para ele. Que plano era esse? Do Pai. Por isso que ele dizia assim: eu não faço nada sem ouvir o meu Pai. Tudo que eu faço está em concordância com meu Pai. Mesmo que me custe a vida, mas eu não vou sair do plano do Pai. Eu quero realmente viver. E o primeiro ponto, nós precisamos confiar plenamente nas intenções ou nos propósitos de Deus para mim. Nós vamos ouvir isso lá. Olha o que está escrito lá em João. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar, que nós vamos falar do João, versículo 1, do João capítulo 10, do versículo 1 ao 21. Nós vamos caminhar sobre isso aí, olhando sobre uma característica do bom pastor. Olhando sobre Jesus, falando sobre esse bom pastor e suas ovelhas. Então, versículo 1, ele diz assim, versículo 1 e 2 diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Veja, irmãos, a expressão forte que temos aqui. Ele está
empenhado em sua palavra. Eu lhes asseguro, olha o texto dizendo, eu lhes asseguro, ele está dizendo, eu lhes asseguro, aquele que entra pela porta é o bom pastor, é o pastor. Sabe, meus irmãos, nós estamos claros, cientes, que Deus, Ele deseja que eu seja ovelha de Jesus, que eu tenha o Senhor Jesus como meu pastor, como aquele que direciona a minha vida, como aquele que fala. Meu irmão, se você chegar num local onde que há a criação de ovelha, porque é uma figura que Deus usa para nós compreendermos, se você chegar lá e você der um grito, as ovelhas não vão ouvir, elas não vão te acompanhar. Mas se o pastor daquelas ovelhas chegarem a daquele lugar e ele falar, aquelas ovelhas virão todas. Sabe por quê? Porque aquelas ovelhas confiam no pastor. Sabe por que Deus, em Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele dizia, eu ouço o que o meu pai me ensina, eu ouço a voz do meu pai, eu sei o que ele quer, eu sei a sua vontade, a minha vontade é querer fazer a vontade do meu pai. Sabe por quê? Porque enquanto Jesus esteve aqui na terra, o propósito dele, o desejo dele era o quê? Obedecer, confiar plenamente no Senhor. É saber que Ele está falando isso. Ele é saber que todas as coisas precisa eu crer. Fé e confiança. Você confia no Senhor? Ao ponto de entregar a sua vida a Ele? Você confia ao Senhor a dizer assim, Senhor, eu quero ser parecido com Ele? Leila Paz escreveu o seguinte, a pastora Leila Paz, ela diz o seguinte, ou você confia tudo a Jesus, ou você não confia nada. Eita, ninguém vai dizer eita, né? Ou você confia tudo, ou você não confia nada. Não existe meia grávida, irmão. Não existe meio crente. Ou você é de Deus, ou você não é. Ou você é do céu, ou você não é. Ou você confia, ou você não confia. E eu preciso, em tempos de crise, em tempos de adversidade, em tempos em que todo mundo está desesperado, eu preciso confiar em Jesus. Sabe por quê? Porque assim como Jesus confiou plenamente no Pai aqui na terra, Ele me chama, a mim e a você, para confiar plenamente nele, que Ele não te deixa, Ele não te abandona, mas Ele te chama. Aleluia! Ele te chama para quê? Pode confiar, eu estou aqui. Aleluia, aleluia. Por isso que é importante nós vivermos esse passar pela porta. Olha o que diz o versículo 3. O porteiro lhe abre a porta. Jesus abre as portas para a sua vida. Jesus abre as portas para a sua caminhada. Ele diz, aquele que é do rebanho, aquele que faz parte do aprisco, o pastor abre a porta e as ovelhas entram. O pastor abre a porta. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Lá em Apocalipse, diz assim, que aquele que o Senhor, aquele que abre a porta, o que abre a porta, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Apocalipse 3, 7, o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Apocalipse 3, 7, deixa eu dizer uma coisa para você, a porta que Jesus abre para você, ninguém pode fechar. Mas aquela que Ele fecha, ninguém vai abrir. Sabe o que eu e você precisamos aprender a cada dia? A ser direcionados por Ele. Meu irmão, deixa eu dizer, em Jesus você encontra direção. Eu vou repetir, talvez você não compreendeu. Em Jesus você encontra direção. Sabe qual é o nosso grande problema nesses dias? De muitos cristãos, não é o seu caso, mas de muitos cristãos, é que não param para receber ou para perguntar a direção que Deus tem para a vida dele. Ele quer fazer o que dá na cabeça. Meu irmão, deixa eu dizer, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Esse negócio de crente diz assim, eu estou com paz no coração. Meu irmão, toma cuidado, porque essa paz pode ser puramente ligada à vontade da sua carne. Muitas vezes, Paulo diz assim, muitas vezes atribulado, fastigado, escorraçado, mas nunca desistimos. Porque Paulo sabia que havia momentos que ele precisava realmente estar ali ouvindo, não o que a situação estava dizendo, mas o que Deus estava falando. Aleluia, aleluia. Porque, meu irmão,
nós não andamos pelaquilo que ouvimos, nós não andamos pelaquilo que sentimos, nós não andamos pelaquilo que as pessoas estão falando, nós andamos pelaquilo que Deus diz. E o que Deus diz está na palavra dele. Sabe qual é o problema? Que nós não queremos ouvir a voz dele. Nós não queremos parar para saber a vontade dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Meus irmãos, tudo que está acontecendo aí está escrito, irmãos. Sabe quem está sendo pego de surpresa? Quem não lê Bíblia. Sabe quem está assustado? Nossa, será se tem esse negócio de gafanhoto mesmo na Bíblia? Está aqui, irmão, está na Bíblia. Será se tem esse negócio de praga? Irmão, está aqui. Antes da volta de Jesus vai ter praga, vai ter guerra, vai ter apostasia. Está tudo na Bíblia. Mas por que boa parte das pessoas não conhece? Porque não param para ler a Bíblia. Não param para ouvir direto da fonte. Querem sempre de amuletas espirituais. E não é tempo mais de amuletas espirituais. É tempo de nós nos posicionarmos como uma igreja viva, como pedras vivas, como cartas vivas, como testemunhas fiéis ao Senhor. Aleluia! Por quê, irmãos? Porque não é tempo de ter um falso evangelho, mas é tempo de ser cristãos verdadeiros, discípulos genuínos de Jesus, parecidos com Ele. Porque você pode chegar nos lugares e você não precisa ter um sermão temático, mas a sua vida já é um sermão de salvação para as pessoas. Porque do jeito que você estava, todo mundo falava assim, isso aí, ó. Aí alguém vai falar assim, ó, aquilo lá, só Deus pôde fazer aquilo lá. E realmente é só Deus que fez, continua fazendo, vai continuar fazendo. Por quê? Porque nós não estamos num bojo de religiosidade, mas nós estamos numa fé genuína no Senhor Jesus, caminhando a cada dia para ser parecido com eles. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa, preste atenção. Nós temos um avivamento tão grande acontecendo no meio das nossas crianças, no meio das nossas crianças, que eles estão mais avivados que muitos crentes adultos. Porque nós vemos criança, eu vi hoje um vídeo de uma criança que eu falei assim, que maravilha, irmãos. A nossa irmãzinha Sara foi lá e fez a dinâmica do pecado, do coisa e tal. Meu irmão, eu falei assim, olha que maravilha. Enquanto tem um monte de crente por aí usando rede social para mostrar corpo, para mostrar seio, para mostrar a barriga, para mostrar a perna, para mostrar o carro, para mostrar o dinheiro. E aí as nossas crianças estão indo para a rede social para quê? Para falar de Jesus. Aleluia. Agora você bate na Bíblia, irmão, porque isso é realmente, porque a Bíblia está batendo em nós. Porque, meus irmãos, não há um outro propósito de nós vivemos nessa terra aqui, a não ser proclamar o nome de Jesus. O nome de Jesus, que está acima de todo nome, porque quem vai te levar para a eternidade é esse nome que está acima de todo nome, porque não há salvação nem no céu nem na terra, a não ser no Filho de Deus, Jesus Cristo. E eu preciso compreender isso, e para a gente caminhar nesse parecer com Jesus, eu preciso entender, no versículo 3 diz assim, o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Sabe o que está dizendo aqui nesse versículo 3 de João 10? Relacionamento. Irmãos, se você é aquele tipo de cristão que conversa com Jesus ou que se alimenta espiritualmente só no domingo à noite, Deus tenha misericórdia de mim e de você. Porque o relacionamento com Jesus, ele precisa ser 24 horas. A nossa reunião congregacional vai terminar. Sim ou não? Eu acredito que antes das 9 vai terminar. Amém? Mas o nosso culto não acaba. Sabe por quê? Porque o meu chamado, o seu chamado é para cultuar a Deus 24 horas. 24 horas, 24 horas cultuando a Deus. Fazendo comida, lavando o carro, trabalhando na empresa, no comércio, na escola, na faculdade. 24 horas sendo um objeto de adoração a Deus. Por isso que nós somos chamados de santos. O que é o santo? Separado para coisas sagradas. Você é um santo, meu irmão. Minha irmã, você é uma santa de Deus. Deus pegou você e separou. Para quê? Para adorar a Ele. Aleluia. Você foi chamado para isso. Então isso tem tudo a ver. Olha só, Ele te leva a ovelha, filho, servo, amigo. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Com quem você se relaciona, você se torna parecido. A quem você é íntimo, você se torna parecido.
a quem você adora, você vai se tornar parecido. A conversa para você é só sobre corpo? Cuidado que é um Deus na sua vida. A conversa na sua vida é só sobre dinheiro? Cuidado que pode ser um Deus na sua vida. A conversa sobre a sua vida é só sobre os músculos que você tem? Cuidado que é um Deus na sua vida. A conversa que você tem é só comida? Cuidado que é um Deus na sua vida. Porque aquilo que nós estamos falando, que a Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. E aí, irmãos, conforme você vai caminhando em Jesus, se relacionando com Ele, vai tendo a identidade restaurada, porque você tem um porquê desistir. Amém? Você tem um porquê desistir. Você não é um acidente. Você tem um chamado. E Ele te chamou para quê? Para ser parecido com Ele. Um mestre só pode ser responsável por outro aprendiz. Só é realmente discipulado quem permite ser discipulado. Tem muita gente que reclama, porque eu não sou discipulado, é porque ninguém me deixa discipular. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Ninguém, você não vê na Bíblia ninguém. Jesus falando assim, vem cá, meu discípulo querido, como é que foi a sua semana? E não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Jesus falava assim, quer aprender? Vem e me segue. Quer ter uma vida plena? Vem e me segue. Você quer ter um discipulado genuíno? Se você acompanhar aquele que está discipulando você, que está acompanhando você e viver aquilo, meu irmão, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Você não vai ser órfão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é órfão. Você tem um Pai Celestial. Você tem um irmão mais velho. Aleluia. E você tem o Espírito Santo que te ajuda, te conforta, te consola e te ajuda. Aleluia. Meus queridos irmãos, para estar cada vez mais parecido com Jesus, tenha esperança firmada nele. Meus irmãos, Jesus chega ao Getsemane e a Bíblia diz que ele estava angustiado até a morte. A angústia dele fez com que o seu suor se tornasse sangue. Ali saía dos seus poros sangue. E ali diz, segundo a ciência, que é o estado de maior profundidade de agonia. Mas em nenhum momento Jesus abandonou a confiança, a esperança no seu Pai. Em nenhum momento. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez é a primeira vez que você está aqui. Talvez tem muitos dias que você não vem. Talvez você está na televisão, tem muito tempo que você não tem congregado e não tem ouvido alguma coisa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tenha esperança de dias melhores. Mesmo que chova canivete. Sabe por quê? Lembra do Egito que eu estava falando, que é uma tipologia de coisas futuras? Quem lembra? No começo dessa mensagem. Enquanto as pragas estavam derramando sobre a terra do Egito, Gozém, onde o povo de Deus estava, nenhuma praga chegava até lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Praga nenhuma chegará à tua tenda. E o Senhor guardará a sua vida. O Senhor te sustentará. E sabe o que é isso? Você precisa ter fé, esperança nisso. Meu irmão, tem muito jovem por aí sem saber o dia de amanhã. Meu irmão, viva o dia de hoje com Deus, que o futuro pertence a Ele. E Ele vai cuidar do seu hoje, vai cuidar do seu amanhã e vai cuidar do seu futuro. Aleluia! Mas sabe o que é isso, irmãos? Isso é fruto de ser semelhante a Ele. Não é apenas ser frequentador de igreja. Não é apenas dizer que tem cargo na igreja. Há uma lenda que fala sobre a fonte da juventude. Nessa lenda ela foi criada dizendo que a pessoa que bebesse daquela água, ela sempre ia estar nova. Ela sempre ia se rejuvenescer. Ela sempre estaria ali passando, não precisava nem passar por bisturi. Ela nem ia precisar esticar aqui ou acolá. Mas bebendo daquela água, ela realmente estaria sempre nova. Sabe de onde que o escritor pegou essa inspiração? Daquilo que Deus colocou no ser humano, que é a eternidade. Deus colocou, está escrito lá em Eclesiastes, Deus colocou no coração do homem a eternidade. E essa eternidade grita dentro de mim e de você. Por isso que para nós lidar com a morte não é algo fácil. Por isso que quanto mais você se relaciona com Jesus, você sabe que se você partir, não acabou. Você foi promovido.
E deixa eu dizer uma coisa para você, essa promoção vai realmente valer mais do que muitas e muitas cirurgias, porque você vai estar gloriosamente para sempre com o Senhor, e você vai reinar com Ele, e você vai reinar com Ele. Não é apenas no céu, não é apenas no céu, irmão, é no reino dEle, na justiça dEle, na vontade dEle. Porque tem muita gente que fala assim, pastor, mas esse reinar com Jesus vai ser só lá no céu. Deixa eu dizer uma coisa para você, segundo a Bíblia, Ele vai vir com a Jerusalém celestial, e Ele vai reinar nessa terra. E o plano original de Deus para a humanidade nesta terra, porque serão desfeitos céus e terra, e Deus fará novos céus e nova terra, e habitará a justiça para sempre, e o Senhor será o nosso sol da justiça, e Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, e Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, e não haverá mais choro, e não haverá mais angústia, e não haverá mais morte. Sabe o que Ele vai fazer com a morte? Ele vai pegar a morte e lançar no Hades. Na verdade, irmãos, fazendo uma correção, Ele vai pegar a morte, o inferno, e vai lançar no lago de fogo, segundo está em Apocalipse capítulo 21. Vai ser o ponto final. Até mesmo o inferno vai ser lançado no lago de fogo, que foi preparado desde a eternidade para o diabo e os seus anjos. Deus não fez você para ir para o inferno. Deus não fez para você ser parecido com qualquer coisa. Deus fez a mim e a você para cada dia mais, cada dia ser semelhante a Jesus. Sabe, meus irmãos, nós temos aí hoje saber que em Jesus, nele, a fonte de salvação. A palavra salvação no grego, ela tem um sentido também de cura completa. A palavra salvação, que é a doutrina da soterologia, ela tem o sentido de cura completa. Jesus não quer salvar você apenas para ir para o céu. Vou repetir. Jesus não quer salvar você apenas para ir para o céu. Jesus quer salvar você para curar suas emoções, para curar as feridas, para curar a sua casa, para curar a sua família, para restaurar tudo. Ele quer uma salvação plena. Por isso que a Bíblia diz, se quiserdes e me ouvides e cumprir os meus mandamentos, comereis o melhor do céu. É isso? É isso? Tem gente que lê Bíblia aqui. O texto lá de Isaías diz assim, se quiserdes e me ouvirdes e me obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem determina a sua prosperidade é Deus e a sua fidelidade a Ele. Vou repetir. Quem determina a sua prosperidade é Deus e a sua fidelidade e obediência a Ele. Porque, meu irmão, tem gente por aí que trabalha dia e noite, e a única coisa que ele tem é dinheiro, mas ele não é próspero. Porque prosperidade é muito mais do que ter dinheiro. Mas também Deus quer te dar dinheiro para você abençoar pessoas. Deus quer prosperar você para você ser um grande abençoador. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho visto como pastor, na vida desta congregação, Deus abençoando os fiéis. Irmãos, eu tenho visto, assim, portas se abrir. Eu tenho visto como que Deus está mandando cliente, dando promoção, vindo dinheiro de onde não tem. Sabe para quê? Porque Ele quer que você entenda que, acima de todas essas coisas, Ele quer que você seja encontrado fiel a Ele. Para a gente finalizar, eu preciso, a cada dia, para me relacionar com Deus, ser parecido com Ele, eu viver uma vida de intimidade. Olha o que está escrito lá no versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Se Jesus chamar você pelo seu nome hoje, você vai ouvir? Jesus tem falado ao seu coração? Ou você precisa correr de profeta para ouvir Deus?
Porque tem gente que ele fica esperando o ano todo para ver se vem um profeta para poder falar com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você for íntimo de Deus, Ele fala com você todo dia. Deus usa os profetas? Deus usa, porque está na Bíblia. Deus usa os pastores? Deus usa, irmãos. É para o aperfeiçoamento dos santos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando isso se torna uma muleta espiritual, isso é um grande problema. Isso é um sintoma de doença espiritual. Então, aqueles que são as minhas ovelhas, ouvem a minha voz. Eles ouvem a minha voz. Em Jesus nós encontramos transformação. Meu querido, não há como você se tornar íntimo de Deus, parecido com Jesus, se você não se posicionar na palavra de Deus. Versículo 19, versículo 21 diz assim, até o 21 diz assim: diante dessas palavras os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu, porque ouvi-lo. Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? O que você fará em sua vida, meu querido? O que você fará com sua vida? Como você vai usar a sua vida? Como você se gastará durante a sua jornada aqui nessa terra? Tem gente que passa cada semana, desculpe o termo, lambendo ferida. Tem anos, tem pessoas que têm 10 anos, 20 anos, está ali, ó, passando a língua na ferida. E Deus quer curar todos os dias. E Deus quer trazer para si, quer chamar para si. Porque quanto mais você se parecer com Ele, mais você vai ter uma vida plena. Você não vai precisar andar com uma camiseta escrita "Sou de Jesus". As pessoas vão olhar dentro dos seus olhos e vão falar assim: você tem algo diferente. Você não vai precisar ficar aí, olha aqui, gente. Não, as pessoas vão olhar e falar assim: eu conheço você de antes. O que aconteceu com você? Porque você é outra pessoa. Sabe por quê? Alguns chegam assim: você virou crente? Não, não virei crente. Crente até o diabo é. Eu passei pelo novo nascimento, que só Jesus pode dar. Aonde Ele vem e estabelece a tua verdade, a verdade dEle aqui dentro. E eu sou transformado de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Sabe por quê? Porque Ele quer se manifestar nesta terra. E a maneira dEle se manifestar nessa terra é através da minha vida e da sua vida. A maneira de Jesus hoje, uma das maneiras de Jesus hoje, tocar nas pessoas hoje, é através das minhas mãos e das suas mãos. É da sua intercessão, é da sua vida. Jesus pode usar você. Você pode ser uma continuidade do reino de Deus aqui nessa terra. A nossa irmã Socorrinha, ela veio aqui e ela disse que eu sou igreja. Aonde que a igreja tem ido nesses dias? Onde que a igreja tem andado nesses dias? O que a igreja que se diz de Jesus tem falado nesses dias? Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A natureza. Imagina a humanidade. Sabe o que o sistema anticristo quer fazer? Abafar a voz profética. Quer abafar a sua fé. Quer dizer que você não tem como chegar lá. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A sua vocação é ser parecido com Jesus. A sua vocação é viver cada dia mais ligado a Ele, plugado nele. Não que não haja conexão perdida, mas você conectado diariamente com Ele, vivendo com Ele e para Ele todos os dias da sua vida. Porque, meus irmãos, é aquilo que nós temos falado. Se hoje não poder ter culto presencial, como vai ser? Você vai abandonar a fé?
Se não puder vir à igreja, estrutura o templo, como vai ser? Se não puder mais ter a mão do pastor para orar por você, como vai ser? Você não vai mais orar? Mas quando você é igreja, você sabe que você não está sozinho, que você tem uma família espiritual, que você não é preso a essas coisas, que se tiver que reunir no meio do mato, você vai para o meio do mato, se tiver que reunir dentro das casas, você vai para dentro das casas, se tiver que reunir nos lugares mais improváveis, você vai lá. Sabe por quê? Porque você é a igreja de Jesus, e aonde a igreja de Jesus está, a glória de Deus se manifesta. Aleluia! É um tempo, irmãos, de eu trazer uma responsabilidade para mim. Eu trazer uma responsabilidade de falar assim: eu não sou qualquer um. Você pode bater no peito e dizer assim: eu não sou qualquer um. Irmão, você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é filha de Deus. Dependendo de como você caminha e daquilo que você professa, as suas palavras têm poder. As pessoas estão olhando você. A Bíblia chama você e eu de pedras vivas, de cartas, testemunhas. E a Bíblia diz que Adão foi criado à semelhança de Deus. Mas os filhos de Adão e Eva, pós-pecado, foram chamados semelhantes a Adão. Por isso que nós começamos com Romanos 8, 29. Que Ele, de antemão, nos predestinou para sermos semelhantes a Jesus. Ser semelhante a Jesus é uma caminhada, não é perfeição. Quem está me entendendo? Porque tem gente que fala assim: ah, porque não tem jeito não. Não tem jeito não. Eu errei, pisei na bola. Errou, se conserta. Pisou na bola, pede perdão, busca o discipulado e continua na jornada. Não é simplesmente dizer assim: ah, porque ninguém me ama, porque ninguém me quer. Não, irmão, levanta, para de mimimi. Busca ajuda. Não ande sozinho. Nem Jesus andou sozinho nessa terra. Mas ande conforme Ele andou. Para finalizar de verdade, Paulo escrevendo, ele disse assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento. Aqui, ó. Você está pronto para perdoar? Você está pronto para abençoar? Você está pronto para não julgar? Você está pronto para acolher? Porque as pessoas chegavam: mas como pode fulano tal, Jesus sentar à mesa dele? Como pode? Como pode um camarada barbudo desse aí ser salvo? Era momento dessas coisas, né? Não pode deixar de brincar, né? Mas como pode? Mas como pode alguém? Como pode um rico ser salvo? Aí Jesus vai e fala: isso para os homens é impossível. Mas olhe para cá, meu querido. Olhe para cá. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Aqueles que querem ser semelhantes a Jesus, se coloquem de pé neste momento e ore a Deus. Gabriel. Tu és tudo que eu mais quero. No fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Adore a Ele. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro. Adore. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Levante as suas mãos e diga: quero ir mais fundo.
leva-me mais onde eu te encontro. Aleluia! Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Hey! Eu quero ir mais fundo, onde eu te encontro no lugar. Aos seus pés, Aleluia! pois a tua glória eu quero ver. Hey! Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te Adore a Ele. Adore, 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 adore. pois a tua